Estou muito feliz por estar aqui juntamente com todos nesta noite, porque Deus nos trouxe aqui, Deus nos reuniu aqui para mais uma vez ouvir os conselhos de Deus. Também uma saudação a você que nos assiste por vídeo e também pela internet. E a partir de agora, pegue a sua Bíblia, confira conosco o que Deus tem para nós nesta noite. Uma mensagem muito especial. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 32. A partir daqui nós vamos começar a discorrer aquilo que Deus nos deu para refletirmos aqui nesta noite e automaticamente pôr em prática. Principalmente você que até agora achava que isso aqui era diferente, porque talvez o seu pastor, talvez o seu líder aí da sua igreja ensinou diferente. Mas hoje, pegue a sua Bíblia. Se possível, pegue uma caneta, pegue um pedaço de papel para anotar o que Deus tem a falar com você nesta noite. Aqui em Êxodo capítulo 32, no versículo 16, diz assim: e aquelas tábuas era obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Você compreende que tábuas são essas? Talvez eu estou falando para você que ainda não chegou a este pleno conhecimento. Nós não vamos focar aqui exatamente nestas tábuas, mas essas tábuas está falando das tábuas dos 10 mandamentos, escrito não por Moisés. Vou deixar logo isso claro para você, não por Moisés, mas escrito com o próprio dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, versículo 18. Foi Deus que escreveu com seu próprio dedo. Mas aí não vem a ser o caso, nós não vamos focar nisso aqui. Eu estou falando aqui da escritura. Quando nós vamos lá para Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinai as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Ou seja, Moisés já falou da escritura, Jesus também muito tempo falou, examinai as escrituras, e Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a educação. E no versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja aperfeiçoado para uma boa obra. Ou seja, escritura. Nós estamos focando aqui na escritura. Moisés já disse isso, Jesus também disse isso, e Paulo da igreja primitiva também disse isso. Agora, o interessante é que Deus, em Eclesiastes 3, o versículo 14, ele disse assim: sei que quando tudo que Deus faz durará eternamente, nada lhes pode acrescentar e nada lhes pode tirar. Faz isso Deus para que os homens temam diante dele. E Jesus também disse isso lá em Mateus 5, versículo 18. Ele diz assim: em verdade te digo,
até que o céu e a terra passem, um tio ou um jota jamais passará da lei antes que tudo se cumpra. Então veja, o que foi predito por Deus o Pai, por intermédio de Jesus, isso continua e continuará em vigor. Nada lhes pode tirar e também nada lhes pode acrescentar. Bom, posto isso, eu vou aí ao título da mensagem. O título da mensagem é: A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. É um tema muito polêmico, é um tema muito controvertido, onde talvez muitas pessoas que estão nas outras denominações, talvez direto ou indiretamente, debatem muito no que diz respeito a este tema. A lei e os profetas duraram até João. Isso significa que de lá para cá, olha, já era. Então, querido amigo, querida amiga, é o tema que nós vamos estudar aqui a partir de agora. Será se realmente, o que vem a ser isso aqui? A lei e os profetas duraram até João Batista. Será se realmente foi? O que isso vem a ser? Bom, lembrando que Atos capítulo 17, versículo 30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, enquanto você não sabe, Deus não leva em conta. Deus não vai te levar em conta aquilo que você não sabe. Mas a partir de quando você sabe o que é o certo e você continua errando, aí agora é diferente. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há pessoas, irmãos, que usam a palavra, as Escrituras, para tentar arranjar argumento para eles. Ou seja, eu não estou a fim de obedecer, eu não estou a fim de guardar os mandamentos de Deus. Então pessoas tiram ali das Escrituras que não tem nada a ver com esse assunto e diz: olha aqui. Por exemplo, Colossenses capítulo 2. Eu vou pedir aos irmãos que vamos discorrer a palavra aqui. Também você que nos assiste, pega a sua Bíblia, confira conosco, Colossenses capítulo 2. O que Paulo fala ali? Colossenses capítulo 2, o versículo 14. Nós não vamos aprofundar muito, que o tema ele vai entrar em outros temas aí. Eu creio que no versículo 14 do capítulo 2 de Colossenses já fica no assunto que nós vamos falar aqui, já fica bem claro. Quem encontrou aí que possa compartilhar conosco? Colossenses capítulo 2, o versículo 14. Então eu vou: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
Então, muitos usam isto aqui, talvez pessoas, vamos dizer, sinceras, de outras denominações, usam este verso aqui para dizer que foi abolido. Olha aqui, tudo foi abolido e foi cravado na cruz. Quando Cristo morreu, foi cravado na cruz, né? E tudo bem, até mesmo em Gálatas, olha o que é que diz Gálatas capítulo 3, o versículo 16. Por outro lado, muitas pessoas, né, ensinam que a lei duraram até a prosperidade, de acordo com Gálatas 3, o versículo 16. A lei duraram até a prosperidade. O que é prosperidade? Quem encontrou aí Gálatas capítulo 3, o verso 16? Vou pedir aí um voluntário que... Quem é a prosperidade? Cristo, né? A lei duraram até a prosperidade, ou seja, foi até a prosperidade, foi até Cristo, entende? Agora, vamos chegar lá. Mateus capítulo 11. Até aqui nós estamos vendo que a lei, ela durou até a prosperidade, que é Cristo. Nós estamos vendo que Colossenses 2, versículo 14, né, que a lei foi cravada na cruz, né? Para muitos é como se a lei foi abolida e cravada na cruz. Enfim, chegamos aí em Mateus capítulo 11, versículo 13. 11, 13. Os irmãos estão aí com a palavra de Deus na mão. O que é que diz aí? Capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Exato, obrigado. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Tudo bem. Lucas também diz isso. Lucas capítulo 16, o versículo 16. Mas há uma diferença ali em Lucas capítulo 16, o versículo 16. Olha só o que diz lá. Lucas 16, o versículo 16, diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega forçam para entrar nele. E todo homem prega força para entrar nele. Olha, uma coisa: a lei e os profetas duraram. Essa palavra duraram, ela não está no original. Você pode ver que as letras são um pouco deitadas, foi colocada pelo escritor. Então vamos trocar. É como se estivesse assim: a lei e os profetas
a lei e os profetas, como diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 13. O que é que diz lá? Mateus capítulo 11, versículo 13, nós lemos aí: a lei e os profetas profetizaram até João. O correto aqui em Lucas capítulo 16, o verso 16 profetizaram até João, não duraram até João. Entende? Bom, voltamos aí para Mateus capítulo 11. O que isso significa então? Por que a lei e os profetas foram até João? Profetizaram até João? Irmãos, isso é correto. Ou seja, tudo que falaram os profetas, todas as leis ali eram voltadas para quem? Para alguém que devia vir, que era Jesus Cristo. Os profetas profetizaram, algo que estava por vir. Quem era? Jesus. Toda a escritura era o quê? Era voltada ali para Jesus. Como, pastor? Olha só o que diz aí em João capítulo 1. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Versículo 45. Aqui chegamos a uma compreensão. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 45. Olha só, no versículo 45 diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Entende? Então, assim, o que foi escrito era direcionado a quem? A Jesus. Aí nós compreendemos o porquê que a lei e os profetas profetizaram até João. É tanto, irmãos, que quando João está ali, no mesmo livro que vocês estão, no capítulo 1 de João, no versículo 29, João Batista, quando Jesus vem, João Batista olha e vê. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, o que Moisés tinha escrevido era tudo acerca de Jesus, para Jesus. Então, quando se fala aqui, olha, em Gálatas 3, no versículo 16, a lei durou até a prosperidade, que é Cristo. Não está falando que foi abolido tudo. Não está falando que não tem nada a ver de dizer que foi abolido algo. Hoje não, mas depois nós vamos continuar estudando esse assunto e vamos ver que lei foi que foi abolida na palavra. Ali vamos ver duas leis, lei moral e lei cerimonial. Agora nós vamos compreender uma coisa. Se é como os transgressores diz, algo está ao contrário então. E nós vamos ver isso na Bíblia. Por exemplo, a lei e os profetas duraram até João, ou seja,
como eles dizem. Então veja cá, Atos capítulo 2, porque a palavra não pode contradizer. Se realmente é o que eles dizem, e creio eu em nome de Jesus que a partir desta mensagem, você que é sincero, que está em outras denominações, que você possa tomar uma atitude na sua vida, né? Tomar um rumo na sua vida e começar a dizer um sim para Deus no que diz respeito à obediência aos seus mandamentos. Capítulo 2 de Atos. Capítulo 2, o versículo 17. Então nós estamos aqui na igreja primitiva agora. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então veja, se é como os transgressores da lei de Deus diz, então isso significa que a Bíblia está contradizendo. Se os profetas durou até João, a Bíblia aqui está dizendo que na igreja primitiva, que é muito além de João, vai haver, ou houve e também haverá profetas, pessoas que vão profetizar. Aqui na palavra diz. Então não está compatível com o que eles dizem. Olha só o que diz aí em Atos 19, versículo 6. Atos 19, versículo, capítulo 19, versículo é o 6, número 6. Diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas, e profetizaram. Nós estamos aqui na igreja primitiva. Aqui está falando que eles profetizaram. Quem profetiza quem? É profeta. Mas eles dizem que a lei e os profetas duraram até João. Mas aqui nós estamos vendo a Bíblia na igreja primitiva, muito depois de João, profetizando. Ainda no capítulo 21, irmãos, de Atos, tem muito mais, mas eu acho que isso aqui é suficiente para compreendermos aí. Versículo 9 e 10. Capítulo 21, versículo 9 e 10. Vou pedir um voluntário que lê para nós aí. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Agabo. Entende? Então nós estamos vendo aí profetas muito além depois de João. Isso significa que o que eles dizem, eles quem? Os que transgridem a lei de Deus, procurando argumento para dizer que foi abolido,
que a lei foi abolida. Enfim, os irmãos entendam que aqui não está falando nada disso. O que foi posto aqui é o seguinte, é que aquilo que havia dito pelos profetas no passado estava voltado para quem? Para Jesus. Para Jesus. E quando Jesus chega, não foi mais necessário isso aí. Nós compreendemos isso em João capítulo 1, versículo 45. E também Gálatas 3, o versículo 16, que a lei durou até a prosperidade. A prosperidade é quem? Cristo. Nós vimos lá que a prosperidade é Cristo. Agora nós vamos falar da lei. Falamos dos profetas, vimos que, pelo que eles dizem, houve um contradiz aí. Aqui na igreja primitiva, a igreja de Atos, houve profetas e cremos que haverá profetas, porque Deus diz isso nos últimos dias, haverá profetas. E a lei? O que a igreja primitiva fala da lei? Será se a lei que eles dizem foi até João e de lá para trás não existe? Para frente não existe mais lei, e a lei que eles falam, que lei é esta? Será se a lei é moral ou a lei cerimonial? No capítulo 7 de Romanos, olha só o que Paulo nos diz lá. Capítulo 7, Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 12. A igreja pode participar conosco aí. Versículo 12 de Romanos capítulo 7. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Amém. Aqui diz assim: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha só, de acordo, aqueles que querem arranjar argumento dizendo que a lei foi abolida e durou até João, se isso é verdade, por que aqui na igreja primitiva nós estamos vendo Paulo aqui dizendo que a lei é boa, justa, santa e boa? Que lei é essa? Se para eles foi abolido, irmãos, olha, não tem nada a ver. Paulo aqui está falando da lei moral. A lei moral, lei dos 10 mandamentos, escrita com o próprio dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Não foi Moisés que escreveu, porque o argumento deles é de dizer que a lei de Moisés, aqueles ali guardam a lei de Moisés. Não é verdade. Você tem a Bíblia na mão. É a lei de Deus escrita com o próprio dedo de Deus. E ainda em Romanos capítulo 7, versículo 22. Mais uma vez eu pedi aí a compreensão aí de alguém aqui na igreja que possa ler conosco. Porque, no tocante ao mundo interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só o que Paulo diz. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo tinha prazer na lei de Deus. A igreja de Deus tem prazer na lei de Deus. E olha só
só o versículo 25, ainda do mesmo capítulo. Pode ler. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Entende, irmãos? Lei de Deus e lei do pecado. A compreensão chega aí mais clara do que nunca. Paulo que está dizendo que dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, diz Paulo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Irmãos, lei de Deus e lei do pecado. A lei de Deus, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20, os versos de 3 a 17. Eu não vou falar todos, vou falar pelo menos 3. O primeiro é no que diz respeito à crença de um único Deus, não trindade, porque Deus diz assim: não terá outros deuses diante de mim. E aí no versículo 8, falando do 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Enfim, e aí continua-se o verso. E no segundo diz: não fará para ti imagem de escultura. Quem quiser observar, vai lá. Quem quiser ler, estudar, pode ir lá em Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. É exatamente isso aí. A lei de Deus é a lei dos 10 mandamentos, que não foi abolida e nunca será abolida. Mas vamos continuar, já está findando aqui, Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos 5, versículo 13. O que diz aí? Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Exato. Olha só o que Paulo diz aqui, né? Aqui diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Irmãos, se nós formos aqui para o capítulo 3, nós estamos no 5, olha só o que diz aí. O que Paulo diz aí no versículo 31? Vou pedir aí o irmão que possa ler aí de voz audível, clara. Capítulo 3 de Romanos, o versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Antes confirmamos a lei. Então, eu creio que aqui ficou claro no que diz respeito à lei e os profetas duraram até João. De acordo com o que diz aí no capítulo 16, no verso 16 de Lucas, de acordo com que muitos pensam ao contrário. Enquanto muitos pensam ao contrário, Deus, por intermédio do teu Espírito, está trabalhando na sua igreja. E também para as pessoas sinceras,
Se você é sincero, você que está nos assistindo, está em várias denominações, você é sincero, ao ouvir esta mensagem, você vai sim tomar uma posição na sua vida. E voltamos aí para finalizar em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Capítulo 17 de Atos, os versos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Eu estou falando com você que nos assiste, talvez pela primeira vez que você está ouvindo esta mensagem. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Talvez você já ouviu o tempo todo o seu pastor dizer que não existe a lei, que a lei foi abolida, que a lei, o sábado foi abolido, enfim. Olha, a Bíblia diz que não. Mas Deus não levou em conta o tempo que você não sabia, mas agora que você sabe, o que diz aqui é que se arrependam. Olha só o que diz o verso 30. Mas Deus, versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quem é este varão? Por Cristo. É Cristo quem julga. João 5, versículo 22 diz que o Pai deu toda a autoridade ao Filho para que ele julgue. Que Deus abençoe a cada um. Que cada um possa se posicionar realmente ao lado do Senhor Jesus, cumprir o propósito que foi determinado por Deus pelo meio de Jesus, para que nós possamos realmente, continuar fazendo o que foi predito por Deus nas Escrituras, e Jesus mesmo sendo testemunho disso. Jesus disse que não veio fazer a sua própria vontade, mas sim daquele que lhe enviou. E Jesus, ele disse: se me amam, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo versículo 15. E em João capítulo 15, versículo 10, Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus guardou os mandamentos do seu Pai. Se todos aqueles que estão com a Bíblia na mão diz que não existe lei e que a lei foi abolida, é como se eles dissessem que Jesus também é desobediente, porque Jesus não é desobediente. Jesus obedeceu a lei do seu Pai, a lei dos mandamentos, dos 10 mandamentos. E ele pede para que todos aqueles que realmente amam a ele, prova isso. João capítulo 14, versículo 15.
Se me ama, guardareis os meus mandamentos. Em João, capítulo 14, versículo 24, diz: aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. Está claro, isso está claro. Fica o seu critério. Se você ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe a cada um nesta noite e que nós possamos continuar esclarecendo para as pessoas menos esclarecidas, para que quando elas ouvirem a mensagem, aí agora fica ao critério de cada um. Mas que o Espírito de Deus possa trabalhar em cada coração ao ouvir esta mensagem. E o meu apelo está em Hebreus capítulo 3, no versículo 7 e 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Talvez amanhã pode ser tarde. Toma posição, ajoelha no pé da sua cama e diz: eu quero realmente obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe. Amém.